Fala pessoal, mais uma vez aqui na MedPulse, né, no canal. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Hoje a gente está aqui com a Vivi, ela que é pediatra, também é cliente da MedPulse, né? A gente veio falar aqui um pouquinho sobre marketing, um pouquinho sobre medicina. E a coisa mais legal de tudo é que a Vivi começou a fazer publicidade. Então tem algumas coisas que a gente vai falar aqui que tem tudo a ver, né? Sim, sim. Vivi, primeiro, muito obrigado, né? Você já tá aqui quando a gente era só H2I, né? Sim, antes logo da no gente início. focar em médico. Aliás, já nos conhecemos desde o outro estúdio, Sim, do outro estúdio. né? Verdade. Desde lá da verdade. freguesia. Sim. Então, você tá acompanhando aí a nossa estrada. Sim, primeiro foi com o Rafa. Com Isso, minha né? esposa. Seu Sim, marido, a é. gente começou gravando lá com Sim. ele. A gente foi tendo um crescimento. A gente começa com um estúdio, Claro. e aí a gente vira uma produtora e depois vira uma agência. A gente faz o caminho, meio que o caminho inverso do natural. Mas eu gosto, porque a gente foi crescendo, né? Sentindo as dores do crescimento. Sim, com certeza. Deixa eu te falar, falar um pouquinho aqui sobre... Se apresenta aí pro pessoal, para ninguém melhor do que Claro. Eu sou Viviane Rosa. As pessoas, meus pacientes conhecem como doutora Vivi, todo mundo como Vivi. Sou super acolhida dessa forma. Eu fiz faculdade inicialmente de publicidade na Gama Filho, e aí depois o mundo da medicina me encantou e eu acabei trilhando a pediatria e depois a reumatologia pediátrica. E dentro dessa jornada eu tenho 20 anos de formada, vou fazer ano que vem, e aí 16 mais ou menos, 15, 16 de pediatria e reumatologia pediátrica. Atendo no Recreio desde sempre, a princípio aqui na região da Zona Oeste, era mais pro lado da Barra, mas filho nascendo, a gente começando a crescer, eu acabei botando o meu nicho bem perto de casa, que facilitava, e daí fui seguindo a vida. Faço parecer de reumato em grandes hospitais aqui do Rio de Janeiro, Uhum. E da pediatria já trabalhei na emergência, já fui para a rotina, e agora só no consultório mesmo. Vou fazer uma pergunta ingrata aqui. Pode falar. O que mais você gosta na medicina? De investigar. Investigar? Investigar. Adoro, assim, estar ali com o paciente, não sei o que é. Uhum. Pode não ser nem reumatológico, porque a grande maioria das vezes as doenças reumatológicas, elas mimetizam, né? Algumas doenças que não são reumatológicas mimetizam elas, e aí você tem que ter um feeling para saber se é só na parte renal, se é parte endócrina, se é só parte de pele. E aí eu gosto desse processo investigativo da medicina. Entendi. Deixa eu te falar, nosso público é majoritariamente feminino e majoritariamente de 25 a 34 anos, portanto, né, a galera que está ali saindo da faculdade de medicina. Uhum. Qual é o recado que você dá para essa galera aí? Nós não aprendemos a abrir consultório na faculdade. Não aprendemos a ser administradores, nós aprendemos a ser médicos. E eu acho que isso falta muito. Então, ter alguém que possa te dar esse suporte no início da faculdade, assim, no início da sua carreira, isso é maravilhoso. Porque aí você sabe que quando eu abri o consultório, tinha que ter alvará, tinha que ter isso. Eu não sabia que o ISS vinha de 3 em 3 meses, eu deixei passar. Então, assim, ter o suporte para abrir, saber como é que abre um consultório, como se portar dentro da parte administrativa, dentro de um consultório ou de uma clínica, né? Dependendo do que você vai fazer, isso é muito importante. Então, isso é o recado. A medicina você está sabendo. Você passou 6 meses na faculdade sendo clínico, ou pediátrico, dependendo do perfil da faculdade. Você vai fazer a residência, vai fazer uma pós, isso já está intrínseco, isso já é do médico querer aprender mais, mas quando você se lida com um consultório, você fala assim, o que eu estou fazendo? Como é que faz? Como é que eu faço para o paciente chegar até a mim? Então, isso demora um pouco, mas ter um auxílio é 100% de certeza que vai dar certo. Maravilhoso. Pessoal, a gente sempre fala aqui, né? A gente não é só mais uma agência de marketing. A gente se orgulha muito, se vocês viram aí as outras entrevistas, aquela impressão ali dos médicos, essa impressão que a gente tenta passar para as pessoas mesmo, né? Que a gente não é só uma agência que coloca
contatos de pacientes, de pessoas que querem ser pacientes no seu telefone. A gente vai um pouquinho além, ajudando nessa parte também, de consultório. Tudo que a gente puder ajudar, porque o teu resultado é o nosso resultado. Claro. Quando você vai bem, você indica a gente para outra pessoa, né? Parece muito com o trabalho de vocês. Sim. Mas aí deixa eu trocar um pouquinho, né? A principal coisa que a gente faz é entregar leads lá no WhatsApp de vocês, né? Como é que tem sido esses pacientes novos? Porque são majoritariamente pacientes novos, né? E o recorrente, a gente ainda vai ter um produto para vocês aí. Opa! Mas os pacientes novos, como é que tem sido essa chegada dos leads aí? Quando a gente começou o lead, né? A gente fez um perfil, né? Vamos dizer assim, uma abrangência pro meu público, né? Pediátrico, reumatologia pediátrica. E já tem aí um tempinho, então tem vindo bastante paciente, bastante procura. Estamos ajustando, né? Toda semana a gente tem uma reunião, a gente sempre ajusta aí alguns pormenores. Heitor, tá chegando muito para plano. Heitor, tá chegando muito fora da área de atendimento. Sim. Heitor, tá acontecendo isso. Heitor, pô, foi perfeito. Então, eu acho que essa simbiose, essa troca que a gente tem funcionado, né? Vamos falar aqui de números práticos. Eu acho que no primeiro mês eu converti aí uns 15 por semana, mais ou menos, mas assim, e aí foi o que eu falei, foram 3 semanas seguidas com 15 em 15, fazendo um atendimento diferenciado, aquela pegada que a gente conversou, discutiu vários pormenores dentro do início da conversa, de como não adianta como abordar, não adianta você pegar o lead e não conseguir abordar, né? Então, a gente fez aqueles ajustes finos e tem dado certo, né? A gente mudou um pouquinho agora, deu uma melhorada no perfil e aí vamos ver agora como é que vai dar pra frente também. É isso. A gente, o que acontece, né? Tem muita agência aí que fica assim, não, porque o custo de aquisição é muito baixo, R$5, R$10 chega lead, só que para quem não é do Rio de Janeiro, né? Se eu fizer isso, vai começar a chegar gente de... Nada contra a seropédica, né? Não vou falar mal de seropédica. Não, eu tenho paciente de seropédica, que vem de seropédica para ser atendido. Justamente. Só que não é nem que seja o perfil. Vamos pensar num lead que venha de Rio das Ostras, por exemplo. Ela vai vir, se for reumatologia? Eu acredito até que sim, porque não tem reumatologista em Rio das Ostras. Eu já sei que não tem. Mas ela, de repente, chega em Niterói, que tem outros médicos em Niterói. Então, ela vai pensar assim, pô, se eu vou gastar para ir em Niterói, eu vou gastar para o Recreio. Então, ela vai botar na ponta do lápis. Então, a gente tem esse perfil, né? Mas tem pacientes que vêm de São Gonçalo, tem pacientes que vêm de Seropédica, tem pacientes que vêm de vários lugares para cá. Só que pediatria, o paciente, a mãe quer facilidade. Por exemplo, ela quer levar o seu filho no médico que seja perto da casa dela, perto da sua região. Então não adianta ela falar assim, tô doente lá de Rio das Ostras, vou te levar lá hoje aí. Ela vai preferir levar em alguém que é mais perto, né? Isso aí é sombra de dúvida. Eu, como mãe, não pensaria em outra coisa. Posso até ser uma pessoa de referência para aquela mãe, por ter atendido ela em algum momento, ela gostou muito do atendimento e ela fala, doutora, já fui em 3 médicos, não resolveu, a senhora pode atender minha filha? Ela sabe que tem um porto seguro ali, entendeu? Mas é um nicho um pouco diferenciado, né? É diferente, né? Vou trazer um caso real que foi seu, que a Vivi teve uma questão com o secretária, né? Sim. E aí a menina até saiu, né? Sim. E a gente tá ajudando a Vivi e buscando um perfil que seja comercial. Sim. Por quê, pessoal? A gente está vivendo isso com vários outros clientes aqui, inclusive. A gente sabe que secretária, né? A gente fala que a secretária é o coração do consultório. É a porta que abre, né? O médico é o cérebro e a secretária é o coração. Sim, ela abre a porta. Isso. Ela é mas assim, ela é a pessoa que quando você chega no consultório é a primeira pessoa que você tem contato. Se você tem um contato com uma pessoa que é fria, você vai ser atendido por uma pessoa, você vai achar que o médico também é frio.
Se ela é rude, você vai achar que ela é rude. Uhum. Se ela for muito também vendedora, caraca, não é esse tipo de perfil de médico. Então, ela tem que ter o coração, Isso ter aí. o sentimento para saber como é que se portar no primeiro contato com o paciente. Sim, perfeito. E a gente tem buscado muito, né, nos nossos treinamentos de secretária aqui. A gente dá treinamento para secretária, tá? Se você quiser, o link está aqui na descrição. Os treinamentos para secretária, a gente busca muito este perfil, que ao mesmo tempo que ele é comercial, que ele é de venda, que ele é virador, mas ele também é empático. Sim, sim. Né? É saber vender com as palavras certas. Isso aí. Hoje eu estava conversando e numa descrição que a gente está treinando agora a nova secretária lá, né? E aí ela botou assim, não, a pessoa perguntou sobre um detalhe e ela falou assim, você já nos segue nas redes sociais? Aí eu falei para ela assim, isso parece que a gente está querendo seguidor. Eu não quero seguidor. Uhum. Aí eu falei, vamos mudar a palavra? Você já conhece o nosso trabalho? Muito bom. Então eu mudei só, eu vou enviar o mesmo link, eu vou enviar o mesmo dado, só que eu mudei a palavra. Quando você fala assim, você conhece a nossa rede social, você está parecendo assim, eu quero que vocês me sigam. Eu não quero que ele me siga nesse momento. Eu quero que ele venha na clínica e seja atendido por mim. Então ele precisa conhecer o meu trabalho. Conhecendo o meu trabalho, ele vai me seguir e vai propagar o meu link, vai propagar meu contato para outras pessoas. Por exemplo, hoje eu tenho uma paciente que eles foram morar na Califórnia. São 2 meninos e uma menina. E aí alguma amiga dela entrou em contato com ela, que o neném está internado no hospital aqui no Rio, e que precisava de uma médica de suporte, de confiança. Uhum. Cara, ela lá da Califórnia, Vivi, posso te dar o teu contato? É isso que eu quero. Sim. E aí a pessoa já entrou, já viu como é que eu trabalho, gostou, já está me contratando, e é por aí, seguindo esse caminho. Só para você, não foi combinado isso aqui, gente, não tem roteiro, eu nunca faço nada com roteiro, né? Então é o seguinte, essa parte que a Vivi falou, né, que é a parte quando o seu paciente começa a te indicar, o que a gente está falando lá na estratégia de Growth Marketing, né, no funil de Growth Marketing, a última parte, é o que a gente está buscando, né? A primeira coisa é ser conhecido e a última coisa é ser indicado. Sim. Então você já está percorrendo toda a trilha, trajeto, né? Sim. Aí, claro que as pessoas vão falar assim, não, pô, mas ela está atendendo há 15 anos. Sim, mas a gente consegue acelerar esse processo. Consegue acelerar o processo, consegue. E o consultório, ele eu falo que é uma montanha-russa. Porque tem meses que está em alta, tem meses que está em baixa, e aí a gente vai seguindo. Uhum. E o paciente, ele cresce. Ele deixa de ser pediátrico. Diferente de um cardiologista que acaba atendendo para o resto da vida. Então, em um momento, aquele paciente me dá adeus e eu preciso estar sempre renovando, criando outras oportunidades para ser conhecida. Mas esse paciente tem um primo, tem uma irmã, tem um irmão. Tem. Entendeu? Então, mas assim, isso falando, tem que ser indicado. Sim. E eu tenho que estar conquistando todos eles várias vezes, né? Porque assim, pode ter uma indicação e pode a pessoa não gostar de você. Não tem empatia, de repente não deu match. Não deu match. Não dá match, pô. E ok, então pode acontecer. Então você tem que estar sempre no turnover toda hora, entender aquilo ali, saber como é que esse gosta de ser tratado, o outro é mais seco, o outro gosta mais restrito, o outro gosta de abraço, carinho. Então, isso você vai de acordo com o paciente, né? É isso. Doutora, a gente tem visto... Olha, doutora, eu não chamo a Vivi de doutora, tem uns anos. Uns anos, tem problema. Vivi, deixa eu te falar. A gente tem visto um aumento aí de pacientes neurodivergentes. Sim. Né? Quando a gente está falando desse tipo de perfil, né? Não só desse tipo de perfil, mas dos pais desse perfil. Sim. A gente também está falando de uma coisa que é muito difícil. Sim. Como é que você tem tratado, do ponto de vista lá das suas consultas, esse aumento de casos? Assim, eu recebo muito lead, assim, senhora atende paciente neurodivergente, neuroatípico? Eu falei, não, eu até estranho quando me vem essa pergunta.
Porque, assim, eu como pediatra, eu não posso fazer essa distinção. Não posso, não tenho desejo de fazer essa distinção. Porque, assim, para mim, é o mesmo paciente do que o outro. Então, eu tenho muito paciente que tem algum tipo de transtorno, algum ser neurodivergente ou neuroatípico, com alguma comorbidade. Às vezes, né, tem paciente que tem paralisia. Então, eu tenho uma certa, vamos dizer assim, tem que estar preparado não só pessoalmente, mas fisicamente, né, a clínica. Então, agora a clínica, graças a Deus, eu consegui ter um espaço maior para a cadeira de roda entrar, para fazer tudo isso. Então, a gente tem que se preparar de todas as formas. E todo ano muda alguma coisa, né? Quando a gente pensa em doenças neurológicas, alterações neurológicas ou neuroatipias, a gente precisa... Hoje tem vários pormenores. Então, você tem que estar estudando sempre. Então, está sempre renovando. E os meus pacientes, quando eu vou atender eles, eu deixo eles tomarem o rumo da consulta. Se eles querem começar pesando, eu deixo eles pesando. Se eles quiserem começar brincando, a gente vai brincando. No final, a gente conversa com pai e mãe. Então, assim, o paciente, quando chega, você tem que ter essa sensibilidade, ser sensível ao que você pode entregar e o que você não pode, entendeu? Sabe qual é a especialidade médica que tem mais mulheres? Pediatria? A pediatria. É esmagadoramente mais. E você sabe qual é que tem menos? Ortopedia? Como é que tu sabe dessas coisas, gente? É o típico... É o perfil. É o perfil. Quando a gente entrar na faculdade, assim, você quer fazer ortopedia, você fala assim, é aquela pessoa que precisa de braço forte, tem que pregar o martelo, pegar a parafusadeira. E aí claro que agora o perfil deu uma mudada. Então, assim, eu vejo muito mais ortopedista mulheres. Mas se você perceber, tem 1, 2, 3, todas ortopedistas pediátricas. Nenhuma delas não tem outra especialidade. Todas, então... Não, 4. Camila, Carla, mais umas outras 2. São todas ortopedistas pediátricas. Entendi. Não foi na ortopedia, mas gosta de pediatria. Então, entendi. Juntou as duas coisas. Faz muito pezinho. Faz pé, faz mão, faz coluna. Por que eu tô falando isso, né? Mais uma vez, a gente já falou sobre o nosso público, né, que é de recém-formados, e o nosso público também é majoritariamente feminino. E para as mulheres, a gente fez uma análise sobre uma publicação que o CFM solta, né, que se chama Demografia Médica, e ele tem esses números lá. Tem esses números sobre mulheres, sobre homens. A gente fica fazendo essa análise. Por quê? Porque a gente está indo para um caminho de dobrar o número de médicos até 2035, né? A gente vai para 1.100.000 médicos em 2035. O que isso significa? Mais médicos, né? E as vagas de residência não vão aumentar? Não. A gente vai ter muito médico competindo, né, pelo mesmo mercado. Isso sempre acaba sendo um pouco sazonal. Por exemplo, na época que eu me formei, a pediatria tinha sobra de vagas. Sobrava vaga na pediatria. E aí, o que acontece? O mercado que sobra fica mais escasso, aí a mão de obra fica mais cara. Mais valorizada. E aí, acaba tendo um crescimento. Aí, foi quando? Quando eu... 2016, mais ou menos, não era muito competitivo fazer residência de pediatria. Não tinha vaga. Sim, era competitivo. Claro que não igual a algumas outras áreas. Por exemplo, anestesia, oftalmo, ortopedia mais ou menos, mas assim, anestesia, oftalmo e cirurgia geral para fazer cirurgia plástica. Então, e dermato. Eram geralmente os carros-chefes. Então, esse sempre foi muito competitivo de uma forma em geral. Mas é porque também eles não cresceram o número. Por exemplo, na época que eu fiz residência, oftalmo acho que era 2, 4 por vagas. Na pediatria eram 12. Entendi. Então, a demanda é maior, né? De uma forma geral. Deixa eu te falar, então você recomendaria pra galera que tá assistindo a gente fazer pediatria? Eu adoro pediatria. Não tenho o porquê de não fazer pediatria. Crianças se recuperam mais rápido, crianças são afetivas,
Se não gosta de você, falam na sua cara e pronto. Quando eu chego no consultório, eu falo assim, poxa, você não quer entrar? Parece que a tia é uma bruxa. Mas a senhora parece uma bruxa. Eu falei, poxa vida, né, assim, mas a criança, ela é sincera. Sim. E aí a gente ri e tal, a gente tira o misto. A criança é maravilhoso. Maravilhoso. Eu recomendo sempre. Vivi, última pergunta. Toda. Qual é a melhor coisa de ser cliente da MedPulse? Qual a melhor coisa? De ser acolhido. Da melhor forma que eu imaginei. Muito bom. Sim, a gente faz super trocas, independente da hora, claro, tem um horário comercial, mas às vezes a gente passa um pouquinho, né? Eu não tenho problema com isso. Sim. Eu só não atendo se estiver dormindo. E assim, a gente sempre faz uma boa troca. Pô, Heitor, não gostei disso. Yara, não fiz aquilo. Igor, deu problema. Gente, que nem foi hoje. Eu falei... Do site? Do site. É. Eu tava achando que era spam, fazendo algum golpe, e descobri que não era, e vocês me alertaram. Sim, Poxa, sim. isso aí é perfeito. Então assim, a gente quer ser, né, quer ser muito grande, mas a gente quer manter esse perfil de alfaiataria. Sim, diferenciado. De saber conhecer os pacientes, os clientes pelo nome, conhecer as pessoas pelo nome. A gente quer estar sempre junto de quem quer ser nosso cliente. Sim. De vez em quando não dá match. É normal. Igual paciente. Não quero, não gostei e tudo bem. E tudo bem. Fazer o quê? Mas assim, a gente não tá vendo outro caminho por conta daquele número que eu te falei, né? De aumento aumento muito grande do número de médicos e da piora dos planos de saúde, né? Piora para todo mundo. Sim. Piora para médico, piora para o usuário, piora para todos. Só para quem não, quem é dono. Só para quem é dono e assim, uma hora vai chegar, né? Para eles também. O que eu falo para os pacientes, de uma forma em geral, é que quando você vai para fora, você vê que a medicina do Brasil, ela funciona muito bem. O problema é que tem alguns pormenores que dá uma quebrada. Sim. Mas assim, você vai marcar um dermatologista, tem um primo que mora no Canadá, vai marcar o dermatologista porque ele precisava fazer um procedimento 3, 4 meses depois. Aqui você consegue para um mês, para a mesma semana às vezes. Então, isso a gente fala de barriga cheia, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que tem dificuldade, sim. A gente sabe que tem, né, a diferença ali. E uma hora a parte de seguro particular, né, que são os planos de saúde, elas vão falhar, infelizmente. A conta não bate, a conta não fecha. E aí a gente vai passar, eu acredito que a gente vai passar por grandes mudanças. Em algum momento vai passar por grandes mudanças. Olha, Deus te ouça porque a MedPulse existe, porque a gente acredita nisso também. Sim, vai ter grandes mudanças. Que o mercado de saúde está mudando completamente. Totalmente. O que era 5, 10 anos atrás. Vou dar um exemplo. Antigamente, você não tinha... vou dar 2 exemplos bem distintos. Antigamente, você não tinha uma UTI neonatal totalmente preparada para uma criança prematura extrema. O risco a sobrevida era muito pequena. Se você pensar em 30 anos, 40 anos atrás. Hoje, a gente consegue, com o que a medicina nos propõe, a ter muita qualidade de vida e sobrevida, vida, né, que foi salva. Então, a gente vai ter mais comorbidades, mais distúrbios, que é normal de acontecer, né? Dependendo do grau que a criança teve na parte da UTI neo. Então, a gente vai ter mais gastos. Sim. No outro lado, por exemplo, nós estamos envelhecendo, mas a nossa idade média de vida está cada vez aumentando. Por quê? A gente tem quimioterápico para tratar câncer, a gente tem cirurgia, tem medicamento para controlar várias coisas. Então, também estamos envelhecendo. Então, as pessoas têm mais comorbidades, né? Tem mais doenças associadas. E isso é um gasto. Então, que não tinha 40 anos atrás. Então, o plano hoje, ele gasta muito mais também com você. Sim. Então, é caro? Mas se você for num outro país, é 3, 4 vezes mais. É mais caro do que qualquer outra coisa. Tem gente que, por exemplo, nos Estados Unidos, quase você não tem plano de saúde. As pessoas quebram nos Estados Unidos. Quebram. Nos Estados Unidos tem
para você que não sabe, pessoal, nos Estados Unidos você pode pedir falência na pessoa física. No Brasil também, mas não se faz. Então as pessoas abrem falência por conta de despesa médica. Né? Se você é atropelado ou se você sofre um acidente de carro... Você chega lá pensando com uma dor no peito, pode ser gases. Mas aí, chegou lá, você vai tirar tudo que pode ser grave. Você sai com uma dívida. E é dívida mesmo, dívida mesmo, entendeu? Por mais que você tenha um seguro que cobre um valor, uma parte, e aí essas dívidas são até negociáveis, às vezes com grandes empresas, com algumas coisas, porque aí diminui a questão de imposto. Mas é muito caro. Sim, é muito caro. Vivi, muito obrigado por ter conversado aí. Já é a terceira ou quarta vez que a gente conversa. Sim. Conversa sendo gravado, né? Pô, muito obrigado. Você é, tipo... madrinha da MedPulse, entendeu? É uma das nossas primeiras clientes, tá sempre junto com a gente aqui, sempre ajudando, indicando clientes novos pra gente também. Obrigado por isso. Por experiência. A gente só indica, foi o que eu falei, a gente só vai indicar por boas experiências, né? Aí tá dando certo. Tá sim, graças a Deus. Gente, então, fico por aqui, até mais e valeu. Beijos.